completamente. Sim. Por isso nós te louvamos. Sim. Porque nós temos um governo. Sim. Um governo celestial. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Ó, por cada irmão. Sim. Por cada chamado. Amém. O Senhor tem nos chamado pela sua graça. Sim, Senhor. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Senhor Jesus. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. O primeiro hino que a gente cantou, né? Diz assim: Deus me escolheu. Deus nos escolheu. Amém. Não foi eu que escolhi você. Não escolhi mim. Nenhum de nós escolhemos uns aos outros. Mas foi Deus que nos escolheu. Amém. E quando Ele nos escolhe, Ele mostra um caminho. E Ele diz assim: passo-vos a mostrar um caminho sobre modo excelente. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Então o chamado do Senhor não é um chamado com cobrança, né, com dureza, mas um chamado de amor Amém. para cada um de nós. Nós talvez quando chamamos alguém para fazer alguma coisa, já chama com alguma intenção. Deus também não foi diferente. Quando Ele nos chamou, Ele já tinha uma intenção Sim. de nos tornarmos vencedores. Amém. Ele não quer um reino de sacerdote derrotado. Ele quer um reino de sacerdote pronto e preparado para a batalha. Amém. É um reino de vencedores. Amém. Senhor Jesus. Amém. Por isso Ele nos deu um sentido. Ele deu um sentido da minha vida, Deus, Sim. e para o reino me chamou. Amém. Então o Senhor nos chamou para nos largar no meio do caminho, para ficar fazendo serviço alheio, né? Para estar ocupado com nossas coisas, só olhando para nós, né? Ah, porque se eu não fizer, quem vai fazer? Isso lá no mundo a gente fazia isso. Mas hoje, se você não fizer, tem alguém que faz. O Senhor faz tudo por nós. Amém. Agora quando você tenta fazer, aí dá tudo errado. Quando você tenta resolver o problema, vai dar tudo errado. Mas se você entrega ao Senhor, Salmo 37, se entrega os seus caminhos ao Senhor e confie nele. Assim, não é que ele vai fazer alguma coisa, não. Se o mais, ele vai fazer muito mais. Se o mais, ele fará. O problema é que a gente não entrega os nossos caminhos ao Senhor. Aí vai para o versículo de Provérbios: há caminhos que para o homem parece, né? Parece, tem sua aparência, mas no final dá cabo de morte. Senhor Jesus. Então o Senhor nos mostrou um caminho. Nosso caminho hoje é o reino. Amém. Ele é andar na terra com os olhos no céu. Amém. E aí o próprio apóstolo Paulo mostrou em Filipenses, né? Precisamos buscar, pensar e buscar nas coisas lá do alto. Disse, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Senhor Jesus. Amém. Não é para buscar as coisas terrenas, né? Não. Porque nós já morremos. Se a nossa vida já está oculta em Cristo e em Deus. Senhor Jesus. Então, como é que nós já morremos, estamos buscando coisas terrenas, né? Prejudicando a vida sua e de quem está do seu lado. Quando a gente busca as coisas terrenas e deixa as coisas do reino, pode ter certeza, isso vai prejudicar não só você, como também alguém que está do seu lado. Mas quando você está correndo rumo ao reino, aquele que está do seu lado, mesmo que não tenha visto nada, mas você correu e você não está correndo errado, está correndo no rumo certo, vai te seguir. Então nós precisamos estar correndo a carreira que já está proposta por Deus. Amém. E não correr a carreira que está proposta por nós mesmos, visando as coisas terrenas, né? Senhor Jesus, esse amor do Senhor também nos atraiu. E diz assim: condenado não mais sou, resgatou-me desse mundo vil, e em seu corpo hoje estou. E nós sabemos que o corpo de Cristo hoje é a igreja. O Senhor tem nos colocado em um melhor lugar. Ontem nós estávamos no batismo de Juliana e os meninos, e ali a gente estava desfrutando de uma palavra, que é o que o Senhor tem mostrado para nós, que quando nós, como crianças, nascemos da carne, e carne gera carne, e carne nos para não dar proveito, os nossos pais nos levou até um certo lugar, né, a religião, e ali você foi batizado para dentro daquilo ali. Aí você vai lá para aquele livrão e diz assim: fulano de tal, católico. Você foi batizado, agora você é católico. Você não foi batizado para dentro do corpo de Cristo. Você foi batizado para dentro de uma religião. A partir daquele momento, você já é um católico. Né? Então você não é um cristão, um vencedor em Cristo, mas você é um religioso. Você se torna um religioso desde pequenininho, porque você foi infundido ali sem querer e também sem saber. Aí quando você cresce, aí você vai tendo agora o conhecimento de se conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todos nós que conhecemos a verdade precisamos ser libertos. Porque se você ainda não for liberto, você também não sabe nada da verdade.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que você conhece a verdade e ainda não foi liberto? Então não conhece. Você só sabe que ele existe. E o Jó, né? Jó conhecia Deus só de ouvir. Mas um dia, Deus descascou ele. Deixou ele passar por muito sofrimento, para que os olhos dele pudessem se abrir. Aí disse assim: agora, Senhor, meus olhos te veem, e eu agora me abomino no pano da cinza, porque antes eu só conhecia e ouvi falar, mas agora eu estou te vendo. Então, o homem, quando ele conhece, quando ele vê, imediatamente ele precisa confessar, porque senão ainda continua em trevas. Então, esse João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Então, a verdade que é Cristo veio para libertar o homem. Amém. Tirar o homem da condenação da religião. Porque o homem, quando está na religião, ele está condenado, vai morrer na religião, mas não para Cristo. Então, o homem precisa nascer de Deus e morrer para Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse: o morrer para mim é ganho, né? É Cristo. Né? Mas o viver é lucro. Então, o tempo que a gente está vivendo na terra hoje é lucro. Mas se morrer, vai morrer para Deus. Mas na religião, você está na religião, se morrer, vai morrer para a religião. Segure na mão de Deus e vai para o sepulcro. Né? Mas nós precisamos hoje ver que o que Deus está fazendo hoje é que Ele quer povoar o reino com servos vencedores. Amém. Que conheçam de fato e de verdade quem Cristo de fato é e por que Ele veio. Então a gente viu aqui que o Senhor, Ele nos chamou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é hoje a igreja, né? Nós estamos nesse mundão e o mundo é trevas. Então todas as pessoas que estão no mundo, não é porque tem posição financeira, que tem alguma coisa, que estão melhor do que nós não. Talvez até tenha, possa comprar carros, apartamentos, fazenda, tal, mas se ele não tiver a vida de Deus, de nada adianta. Por isso que o próprio Senhor mostrou: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que proveito tem o homem se fizer isso? Então, o homem, quando ele se aproxima de Deus, ele não ganha coisas terrenas, mas ganha celestial. Então, ele é transferido do reino das trevas para o reino de luz. Então, foi o que aconteceu com esses jovens ontem, né? Há uns dias eles tinham ouvido o Evangelho, conheceu a verdade e a verdade libertou. E precisa permanecer na verdade. Amém. Porque as trevas, ela pode vir e lhe cobrir. Né? Pode apagar, o seu espírito continua sendo salvo, mas você vai passar por muita situação negativa se não permanecer no Senhor. João capítulo 15, ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós, e se pedir qualquer coisa vos será concedido pelo Pai. Então, quando nós recebemos o Senhor, cremos nele, recebemos ele por meio do batismo, agora precisamos permanecer. E não é você permanecer por alguns dias, como a gente vê que muitos irmãos já se afastaram. Permaneceu por algum dia, mas murchou. É como aquela planta que se planta limão e pega um galho de laranja e enxerta nele. Não dá mais limão, dá laranja, que foi enxertado. Nós éramos limão, fomos enxertados na oliveira mansa, que é Cristo, e hoje nós não somos mais azedos, né? Nós não somos mais limão, nós somos laranja, desfrutado. Então hoje tem muitos irmãos que é como se fosse enxertado e não vingou. Né? Não permaneceu no Senhor, precisa permanecer. Precisa permanecer em mim e eu permanecerei em vós. E a videira, ele é a videira e nós somos ramos. E todo ramo que estiver ligado nele vai dar fruto. Amém. Mas aqueles que não for ligado nele vai secar. E quando seca, ou o vento leva ou o fogo queima. Então tem duas coisas que podem acontecer. Então hoje nós precisamos estar orando pelos irmãos que foram batizados ontem, porque daqui para frente é uma luta. Verdade. Se para nós que já temos mais dias é luta, para quem nasceu ontem é mais lutas ainda. Porque o inimigo, ele provou Jesus no dia seguinte. Assim que Jesus foi batizado, ele foi levado ao monte, né, para orar e jejuar e ser tentado. E quando ele desceu, o inimigo foi logo lá provar ele. Senhor Jesus. Amém. Vamos nesse versículo de Mateus capítulo 4. Amém. Quando Jesus foi batizado, Mateus capítulo 4 diz assim: assim foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser, capítulo 4, versículo 1.
filhos de Deus, precisamos não só lutar para permanecer, mas precisamos também lutar pelos irmãos, para que a gente não se torne pedra de tropeço. Em vez de ajudar, acaba atrapalhando. Senhor Jesus, então precisamos lutar para que os irmãos permaneçam. Senhor Jesus, então o versículo 1 diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Senhor Jesus, então o tentador se aproximou, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Senhor Jesus, aí Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a gente vê que tem muitas palavras e muitas coisas que procedem da boca humana, e as pessoas acatam tudo isso. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo, se não fizer aquilo você perde isso, e aí começa aquela negociar. Isso é o desejo humano. Mas a palavra do Senhor, essa é que precisa estar nos alimentando dia após dia, sem rodeio, sem colocar coisas no meio, meio termo, porque isso, porque aquilo, criar doutrina em cima da palavra de Deus. Senhor Jesus, então a palavra do Senhor é quem nos alimenta. Não é pão, não é só de pão. Você precisa comer sim o pão, mas precisa também da palavra. Não é só de pão. Você precisa comer o pão, mas também da palavra. Amém. Senhor Jesus. Amém. E a palavra é toda a palavra. O pão você pode até comer uma metade, mas a palavra é toda. Amém. É de toda a palavra. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Então hoje nós precisamos estar decitando da palavra e com convicção que a palavra ela é o próprio Deus. João capítulo 1 diz que no princípio ele era a palavra, Senhor Jesus. Amém. Então a palavra estava com Deus e ela era Deus. E essa mesma palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de realidade. Senhor Jesus. Então na quinta-feira nós estávamos na Serradinha discutindo da palavra, e o Senhor me deu um trecho aqui de Eclesiastes, o capítulo 12, mas eu vou ler o capítulo 11, o versículo 9, que diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade, Senhor Jesus. Amém. E recreei-se teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelo caminho que satisfaz o teu coração, agrada aos teus olhos. Sabes, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, o teu coração do desgosto e remove a tua carne. Senhor Jesus, remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Então tem muitas coisas que são vaidade e ela está aqui na nossa carne. E a Bíblia, João 6,63, diz que a carne para nada aproveita. E a nossa carne é uma luta contra o Espírito, Nossa carne quer coisa, o Espírito quer outra. Nossa carne quer as coisas terrenas, quer pegar, apalpar. Mas o Espírito quer outras coisas. Então, se nós hoje não basear unicamente na palavra de Deus e buscar o crescimento nela, nós vamos nos desviar do foco. Vamos ficar como uma barata quando recebe uma vagonzada, só rodeando os 40 anos, como os hebreus, e não alcança o objetivo que é entrar em Canaã. Canaã, nós sabemos que antigamente era uma terra, hoje é Cristo, Nós precisamos, como a porta aberta já nos deu o Senhor. Você precisa agora entrar por essa porta diretamente, sem precisar que de ano em ano alguém apareça e entre, e tenha comunhão com o próprio Senhor. Essa porta está aberta para cada um de nós. Mas se nós tivermos um viver paripatel, vacilante, Senhor Jesus, então essa porta é como se ela estivesse fechada. Ela está aberta, mas você não pode entrar. Senhor Jesus. Amém. Porque só pode entrar aqueles que estiverem realmente se alimentando da palavra no Espírito. Amém. Então, se no Espírito hoje nós vivermos, certamente vamos obter vida. Mas se não andar no Espírito, qual é a vida que vai haver?
Não vai ser uma vida agradável aos olhos de Deus. O Senhor vai pedir conta de todas as coisas que estivermos fazendo. Sim. Mas no versículo 12, no capítulo 12, versículo 1, fala aqui da nossa velhice e também da nossa juventude. E o versículo 1 diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue os anos, os quais dirão: não tenho neles prazer. Senhor Jesus. Então, hoje, não é para nós passar tempo e lá na frente ter esse desgosto, né? Foi o que eu fiz, né? Fiz isso, fiz aquilo, mas nada disso me preencheu, não tenho satisfação, não tenho alegria, tenho uma vida sem Deus. Mas quando você lembra do teu Criador no dia a dia, pode ter certeza que as coisas que você pensa, que você quer, o Senhor vai eliminando, né? O Senhor quer colocar no nosso coração aquilo que está no coração dele. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Isso é o que está no coração de Deus. Mas por que muitas vezes nós não somos salvos, né? Você recebe salvação, tem a palavra, mas volta e meia está pisando fora do barco, afundando. Volta e meia está afundando. Um afunda de uma forma, outro afunda de outra forma. Por brincadeira, por coisas que você sabe que não tem nenhum proveito. Então, assim, tudo é vaidade. Por vaidade. Você está perdendo a presença de Deus, perdendo o desfrute, impedindo o crescimento dos irmãos, impedindo o seu próprio crescimento por causa de brincadeiras, coisas que são vaidades, coisas que Deus vai pedir conta. E quando Deus pedir conta, talvez seja tarde demais. Então hoje é alerta para nós. A palavra que os irmãos, cada um que desfrutar, nós vamos estar bem atentos a cada palavra, porque Deus pode falar por boca de cada um. E se temos o Espírito de Deus, Deus vai usar. Então Deus quer usar cada um de nós. Mas como nós estamos? A maneira que nós estamos. Talvez tem pessoas aí falando, né, coisas dizendo que Deus mandou sem Deus mandar. Só porque acha-se que está no Espírito, né? Então nossa alma, ela engana. Enganoso é o coração, né? Então nossa alma também, ela nos engana. Então nós precisamos de fato e de verdade conhecer o Senhor por meio da palavra. E graças a Deus que a igreja é o que mais infunde nos irmãos é a palavra. Não é, eu acho, né? Deve ser, talvez, né? Fulano fez assim. Não, é a palavra como ela diz, ela precisa ser praticada. Senhor Jesus, né? Então que o Senhor possa realmente, e Ele pode, fazer muito mais tudo quanto pedimos ou pensamos. Mas se nós não permitir, o Senhor não vai fazer. O Senhor só trabalha em quem permite. Então os jovens hoje que estão na igreja têm a chance de dizer: Senhor, trabalhe em mim. E não me deixe, Senhor, que eu seja enganado por coisa alguma. Então Gálatas 23, ele é bem claro. Fala as obras da carne e as obras do Espírito, né? Essas obras da carne são conhecidas e são, e todos nós sabemos quais são elas, né? Mas muitas vezes a gente está praticando essas obras e sabendo que não vão edificar nem a nós e nem a quem está do nosso lado. Senhor Jesus. Mas as obras do Espírito, que é amor, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, tal, muitas vezes a gente não pratica. Senhor Jesus. E é isso que nós devemos estar praticando. Porque se nós não praticar, nós estamos fora de Gênesis. Que o Senhor disse assim, que o homem deveria ter domínio sobre todas as coisas, né? Sobre os peixes do mar, as aves dos céus, todos os répteis que rasteiam sobre todas as coisas. Então o homem perde o domínio, porque o homem não está vivendo segundo o Espírito, mas sim segundo a carne. Então o homem lá em Gênesis, ele era carnal, nasceu da carne e era carnal. Adão, o primeiro homem Adão. Mas o segundo, ele é espiritual. Se nós já fomos transferidos do homem carnal para o espiritual, então precisamos andar e viver no Espírito. Senhor Jesus, andar e viver no Espírito em conformidade com o que os mandamentos de Deus mandam, né? Senhor Jesus. Então, vamos ler aqui Gálatas, né? 5, versículo 16. Gálatas 5:16. Senhor Jesus. Aí mostra como nós devemos andar. Recebemos a vida de Deus, temos a comunhão com os santos, temos a promessa de vida eterna, né? Senhor Jesus, temos uma coroa incorruptível para ser herdada, que é para todos quando amam a vida do Senhor.
Senhor Jesus. Então o Senhor tem promessa para cada um de nós. E eu sempre estou falando aqui que o Senhor não quer só nos salvar, Ele quer também nos tornar vencedores. Amém. Então a igreja vai ter vencedores, mas o desejo de Deus é que todos sejam vencedores. Não é para ser um grupo de vencedores e outros não vencedores. É que todos possamos ser esses vencedores. Senhor Jesus. Então o versículo 16 diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, se nós andarmos no Espírito, invocando o nome do Senhor, né, tendo comunhão com os irmãos, confessando, né, as nossas fraquezas, muitas vezes ao Senhor, certamente as obras da carne vão vir, mas você não vai aceitar, você vai rejeitar. É igual alguém tentar colocar um sangue que não é compatível com o corpo dessa pessoa. O corpo não vai aceitar, só aceita se for compatível. Se não for compatível, vai rejeitar e vai causar problema, né? Senhor Jesus. Então, as obras, o que nós precisamos fazer hoje é andar no Espírito, e andando no Espírito nós não vamos satisfazer o desejo da carne. O versículo 17 diz assim: porque a carne milita, né? Luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não faça o que porventura seja do vosso querer. Nós não devemos fazer o que é do nosso querer. Nós andando no Espírito, nós não vamos fazer, mas andando na carne, nós vamos desobedecer a Deus, vamos estar desobedecendo aos irmãos, vamos estar levando os outros também à desobediência, né? Porque se eu faço alguma coisa hoje que não é de acordo com os padrões de Deus, mas os jovens que estão na igreja vão dizer assim: mas se Givaldo fez, né, tá certo, então eu vou fazer também. Então, se eu faço, alguém também vai estar fazendo. E é isso que hoje a igreja precisa. Os irmãos precisam vigiar todo o tempo para não causar isso, esse sentimento negativo uns dos outros. Porque senão daqui a pouco todo mundo vai estar fazendo a mesma obra, né? Todo mundo na carne e dizendo que está no Espírito. É permitido, Deus permitiu tudo. Senhor Jesus, nós sabemos que não é bem assim. O Senhor, Ele dá a nós uma porta para você entrar e comer do maná escondido, né, celestial, Senhor Jesus, e dessa maneira nós vamos também conduzir outros irmãos por essa mesma porta, Senhor Jesus. Mas aqui o versículo 18 diz assim: mais, né, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são, Senhor Jesus, prostituição, impureza lascívia, idolatria, feitiçaria. São muitas obras que hoje o Senhor já nos tirou dessa situação, né? Feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes. Não pode haver essa obra de ciúme na igreja, né? Senhor Jesus, infelizmente nós somos ainda muito ciumentos. Que o Senhor trabalhe nisso, para que a ira do Senhor não venha sobre nós. Senhor Jesus, amém. Nós precisamos viver na igreja. Eu sempre digo, os casados devem viver como se não fossem, né? E os solteiros também viver na sua situação que estão. Porque se ficar com esse negócio de apego, né, mostrando que é propriedade um do outro, então nós não somos propriedade de Deus. Nós somos propriedade do Senhor. Somos propriedade peculiar, nação santa, povo escolhido de Deus. Amém. Então muitas vezes a gente vê os irmãos, por ser tão ciumento, aí fica com aquele negócio de mostrar como se é propriedade um do outro. Isso é obra da carne. Senhor Jesus, e precisa ter clareza que essas obras da carne traz a ira de Deus, né? Senhor Jesus, ira, discórdia, dissensão e facção, inveja. Senhor Jesus, isso é uma obra perigosa. Nós sabemos que muitas vezes a gente, mesmo até sem pensar, sente. Inveja é uma coisa que a gente sabe que quase todo mundo tem um sentimento, é uma coisa negativa, quando às vezes tem. Senhor Jesus, que o Senhor tira isso de mim. Senhor Jesus, bebedice, glutonaria, comer demais. Senhor Jesus, obra da carne, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, né? Senhor Jesus, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus
os que tais coisas praticam. Mas aqui agora vem a parte nossa, para nós desfrutar e crescer em vida. O versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O versículo 25 diz: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Isso é as obras que nós devemos praticar. Se praticarmos isso, nós não vamos ter essa situação de inveja, de discórdia, dissensão com os irmãos. Senhor Jesus. Amém. Mas se nós não estivermos invocando, antigamente a gente invocava mais o nome do Senhor. E invocar o nome do Senhor é chamar Ele a todo tempo para perto de nós. Diz assim: perto está o Senhor de todos que invocam, com todo o coração. Aí você, ó Senhor Jesus, aí começa já a oração. Aí você só invoca uma única vez, no mínimo as 3 vezes, né? É o invocar do Pai, do Filho e do Espírito, né? Senhor Jesus, Amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aí você entra e você começa a estar orando. Senhor Jesus. Então hoje o sentimento que o Senhor quer, Ele como Espírito, é habitar em nós, no nosso Espírito, não é na nossa carne. Ele quer habitar no nosso Espírito, fazer morada em nós e nos levar a viver segundo Ele, né? Como nossa cabeça. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Mas só que o Senhor, como um homem em carne, né? Ele não viveu na carne, mas nós, como homem em carne, vivemos na carne. Senhor Jesus. Amém. E precisamos andar e viver no Espírito. Amém. Aleluia. Né? E a nossa carne hoje, muitas vezes não, sempre, né? Dominada pela nossa mente. Tudo que vem na nossa mente, você às vezes até repreende, mas depois acaba cedendo. E nós precisamos não ceder aos caprichos da nossa carne. Senhor Jesus. Amém. Se nós ceder uma vez, você vai ceder a segunda vez e a terceira vez, e você agora se conforma com isso, né? Aí você se torna um escravo da mente. Senhor Jesus. E nós não devemos voltar a ser escravo da nossa mente, ser escravo do Espírito. Senhor Jesus. Então, uma vez escravo do Espírito, vamos praticar as obras do Espírito. Mas se tornar escravo da mente, da carne, vai praticar as obras da carne. E não adianta ninguém dizer que você está na carne, que você não vai conseguir aceitar. Vai sempre dizer que é a nossa maneira de visão, que estão contra mim, porque isso, porque aquilo. E uma vez que está na carne, não aceita mais, porque a carne é luta, é contra o Espírito. Então, todos nós que recebemos o Senhor no nosso Espírito, logo de início, precisamos aproveitar o máximo para não perder esse foco. Desfrute o máximo que puder. Não deixe que ninguém vos engane, como Mateus 24, né? Não deixe que ninguém vos engane. Então precisamos permanecer desfrutando do nosso Senhor na nossa simplicidade, porque o Senhor ele foi e ele é simples, né? Senhor Jesus, também humilde, e tem nos chamado pela sua graça. Dessa maneira nós vamos conduzir outras pessoas nessa mesma simplicidade. Amém. Nessa mesma humildade e mansidão. Mas se nós fugir desse foco, nós vamos tomar uma rasteira do inimigo, e aqueles que tomam rasteira nunca mais levantam. E quando tenta levantar, toma outra. Tenta levantar, toma outra. E vive nessa situação, achando, se conforma, é claro, né? Que está bom do jeito que está. Aí joga a toalha e vai ver sua vida. Mas graças a Deus, que nós temos o Espírito em nós. Amém. E aqueles que realmente têm o Espírito em si e estão na comunhão dia a dia, certamente são guardados por esse Espírito. Amém. Não é pelos irmãos também, mas também mais pelo Espírito, que é o Espírito quem está em nós todos os dias, né? O próprio Jesus falou isso em Mateus 28, diz que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então o Senhor está conosco todos os dias, e Ele quer cuidar de cada um de nós. Senhor Jesus. Então, Mateus 28, eu vou ler esse trecho.
Senhor Jesus. Mateus 28, 18. Senhor Jesus. E diz assim: Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, toda autoridade foi dada do Pai para o Filho, Senhor Jesus. E agora essa autoridade ele passa para cada um de nós, que diz assim: ide portanto, né, e fazeis discípulos de todas as nações. Senhor Jesus, depois que faz discípulo, né, prega o Evangelho, leva as pessoas a crerem no Evangelho, aí o segundo passo é batizar. Não é ir e pregar e batizar logo imediatamente. Ele diz: ide e fazeis discípulos. O Senhor fez isso. Ele primeiro chamou como discípulo e depois foi conduzido ao batismo, né? Então, fazeis discípulos de todas as nações, Senhor Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois ensina. Depois que nasce, aí vem os ensinamentos, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Isso é uma ordenação de Deus, né? E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então isso é algo que o próprio Jesus falou para todos que creram nele e receberam o seu Espírito. Então, viver, andar, permanecer no Espírito é uma ordenança de Deus, porque Ele já deu o seu Espírito para nós. Não andar e não viver em conformidade do Espírito, fazendo o que você quer, isso é uma desobediência a Deus, porque Ele já deu o seu próprio Espírito para nós. Senhor Jesus. Então, hoje o que nós precisamos fazer é guardar e cultivar o nosso jardim. Guarde e cultive a sua amizade, guarde e cultive os irmãos, guarde e cultive a palavra de Deus, né? Dessa maneira o inimigo não vai encontrar brecha. Guarde e cultive o seu casamento, né? Dessa maneira o inimigo não vai encontrar brecha. Mas se nós não guardar e não cultivar, aí vem, você dorme, quando você dorme, o maligno vem de noite e semeia o joio no meio do trigo, né? E você está dormindo. Senhor Jesus. Então nós na igreja, como filhos de Deus, os que já estão há mais tempo, e hoje para os jovens que estão chegando, guarde e cultive aquilo que o Senhor tem dado a vocês, que é esse Espírito. Cultivar o Espírito e alimentar com a palavra. Você precisa estar alimentando o seu Espírito com a palavra, não é com pão, mas é com toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra você vai ouvir aqui hoje. Amanhã os irmãos estão aqui de novo desfrutando da mesma palavra, com outra porção, com outro livro da Bíblia, mas é a mesma palavra que vai dar o mesmo suprimento, e essa mesma palavra vai estar nos conduzindo a viver e andar no Espírito. Então, é algo assim muito rico. Viver no Espírito é não satisfazer a vontade da nossa carne, Senhor Jesus, mas satisfazendo as nossas vontades, nós não estamos vivendo no Espírito. Fazendo o que eu bem quero, o que eu bem acho que eu posso fazer, isso não vai trazer nenhum benefício para ninguém, nem para mim, nem para quem está comigo. Senhor Jesus, né? Então o que vai levar, nos conduzir à glória, é sempre que for fazer algo, perguntar se Senhor é da tua vontade, me mostra onde é que está escrito. Porque o próprio Senhor e o próprio Satanás dizem: está escrito. Você precisa saber onde é que está escrito. Senhor Jesus, se não está escrito, não pratique. Precisamos olhar se está escrito aquilo que eu estou fazendo. Senhor Jesus, amém. Isso é a palavra como a espada de dois gumes, né? Que vai para os irmãos e volta para mim. Eu preciso praticar isso. Amém. E se eu não praticar, eu também não estou qualificado. Então todos nós precisamos hoje aprender uns com os outros. Aqui não tem professor, tem só alunos, né? E um ensina o outro aquilo que aprendeu, aquilo que o seu próprio Espírito, né? O professor da igreja é o Espírito, que é 1 João capítulo 2, que fala da unção do Espírito. Senhor Jesus, amém. Eu vou ler só mais esse versículo para deixar que os irmãos compartilhem. Amém. Enquanto todos compartilham a mensagem,
ela é mais rica, né? E talvez os irmãos ganhem mais em compartilhar do que em uma mensagem. Gastar 2 horas de mensagem, 1 hora de mensagem, talvez 2 nem muito efeito. Mas um compartilhar do irmão, talvez edifique a igreja. Do Senhor Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 27. Senhor Jesus. O versículo 27 fala da unção do Espírito. Essa é a unção que nos ensina. Não é um irmão que ensina, é o Espírito que ensina. Senhor Jesus. Agora esse Espírito está em nós. E o Espírito precisa nos usar. Senhor Jesus. O versículo 27, 1 João 2,27 diz assim: quanto a vós outros, né? A unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneceis nele, no Espírito, como também ela vos ensinou a palavra, né? Senhor Jesus. Então, eu devo permanecer no Espírito, como a própria palavra tem nos ensinado. Então, a palavra, a unção, o Espírito é quem nos ensina todas as coisas, não é? Não necessita que ninguém, você está errado. Wagner, você errou nisso. Amiga, você errou aqui. Joga, você... Não é nisso. Vá na palavra. A própria palavra é que vai nos dar a clareza, né, do que você precisa. Mas se leu a palavra e não trouxe luz, pergunte: irmão, eu li isso aqui. A irmã Claudinha sempre pergunta: irmão, eu li esse trecho hoje, mas eu quero saber aqui. Isso é muito bom. Os irmãos não podem sair de nenhuma reunião com dúvida. Quando os irmãos estão numa reunião e saem com dúvida, o diabo atua. Foi aí que a serpente enganou a Eva por causa da dúvida. Foi assim que Deus disse. Aí lançou no coração de Eva que ela tinha que ser igual a Deus, como Deus era. Ah, não, Deus não quer que você coma não, porque se você comer, seus olhos vão se abrir e você vai ser igual a Deus. Aí tocou no coração dela: quem é que não quer ser igual? O próprio Senhor disse que nós seríamos semelhança, imagem e semelhança dele, né? Mas não em poder e o poder que o Senhor tinha, em santidade, né? Mas a serpente enganou ela colocando dúvida. Então nós não devemos ter dúvida. Fazer como o eunuco, né? Na carruagem que estava ali, no meio do caminho andando, ele estava lendo e ele não sabia o que estava lendo. Filipe sobe na carruagem e pergunta: como é que eu vou entender se ninguém me explica? Então ele tinha dúvida. E ele foi esclarecido. E quando você não tem dúvida, você pratica a verdade. Aí quando a dúvida dele foi eliminada, ele foi batizado. Então se nós tivermos dúvida, nunca vamos nascer de Deus. Mas quando você é esclarecido, imediatamente você vai nascer de Deus. Você é transferido de um estado para o outro. Então os jovens foram esclarecidos. Senhor Jesus, e se tiver daqui para frente qualquer dúvida, como eu falei ontem, vocês têm uma família lá fora e na igreja também nós somos uma família. Muitas vezes a gente, por viver na carne, perde até a confiança, né, no irmão. Mas no Espírito nós vamos confiar uns nos outros. Porque se nós não confiar nos irmãos, em quem nós vamos confiar? Veja só, você tem seu segredo, não quer contar, não vai contar alguém lá fora, a rua toda ficar sabendo imediatamente. Nossa, você conta para mim, eu digo para mim, ele digo, não conta a ninguém, não, talvez ele guarde. Mas lá fora, você conta para uma pessoa, o cara na mesma hora sai espalhando. Porque o desejo de Satanás é nos expor. Senhor Jesus, então hoje precisamos confiar nos irmãos. Não tenha dúvida, quando tiver qualquer dúvida, imediatamente deve perguntar: irmão, eu tive dúvida disso. O irmão falou aquela palavra da dia, eu não entendi bem, como foi? Precisa ter esse engajamento, né? Senhor Jesus, para que o inimigo não encontre vez sobre nenhum de nós. O maior problema hoje é a dúvida. E por causa da dúvida, muitos irmãos hoje estão sem reunir, estão sem congregar, estão lá, alguns até falando mal, outros defendendo, por causa da dúvida, né? Uns tentam prosseguir, não conseguem mais, por causa da dúvida. Então a dúvida, ela é implantada pelo diabo, para que as pessoas não comam da árvore da vida, e comam da árvore de conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor é nossa árvore da vida, Ele é a videira verdadeira, e nós precisamos estar nos alimentando dessa videira. Amém? Jesus é o Senhor. Situações entram na sua mente e no seu coração,
outro dia, você não leu a Bíblia por causa de situações que você ouviu. Talvez você não orou, não teve força por causa de algo que você ouviu. Talvez você não veio a uma consagração. Talvez você não quis participar da Santa Ceia. Mas o que eu tenho para dizer para você nessa noite, que Deus tem um chamado maravilhoso na sua vida. Amém. Não deixe que, assim como o inimigo ele tentou na vida de Jesus aqui no livro de Mateus, capítulo 4, não vai ser diferente, amados queridos, na minha e na sua vida. O pastor Givaldo estava falando a respeito de dúvida. Será que alguém colocou dúvida no seu coração a respeito de algo que aconteceu de antes de ontem para hoje, queridos e amados irmãos? Nessa noite reflita aqui o que Jesus ele quer da minha e da sua vida. Jesus ele conta com pessoas que vinham mesmo tomar uma direção, um rumo para fazer a obra dele. Se você tem alguma dúvida, você precisa, irmãos, perguntar. Eu vou ler aqui esse versículo, mas antes disso eu vou falar para vocês o que é isso. Ontem eu estava com uma dúvida e eu cheguei na irmã Cristina e no pastor Givaldo. Sim. Falei, irmão, vem cá. Aí os irmãos, não, aí os irmãos falaram, não, irmão, foi assim. E essa dúvida, graças a Deus, eu tirei. Amém. Para que as palavras ela não possam ser escutadas de uma forma e ser expandida de outra. Sim. E essa dúvida eu pude contemplar a beleza, o apoio e a recepção da mãe do menino, Amém. Que chegou também no batismo, a mãe de Lucas. Aí eu comecei ali a desfrutar da palavra com ela. E eu fui maravilhado ali pelas palavras que ela falou a respeito do filho dela. Amém. Ela perguntou para ele, fez pergunta e ela falou para meu filho, já sou, eu dou todo apoio para ele. Amém. Tudo que ele precisar, eu vou estar junto com ele. Amém. Na fé dele, que meu irmão ele teve fé. Amém. E ela falou uma palavra ali que ele falou, foi muito bonita. Olha, você sabe que você vai ter que perder e largar muitas coisas, né, meu filho? Eu falei, mãe, eu não gosto dessas coisas, eu gosto da palavra de Deus. Aleluia. E aquilo ali, eu saí dali alegre daquele batismo. Amém. Eu poderia não ter ido lá por causa de situações que me falaram, mas ali eu pude contemplar e sair cheio do Espírito de Deus. Amém. E à tarde, o pai dele não pôde estar de manhã, chegou de tarde. Amém. E à tarde também eu pude contemplar. Amém. Irmãos, o que eu quero dizer para você nessa noite, não deixe que nada venha impedir, né, que você venha alcançar aquilo que você tenha recebido do Senhor. Sabe por quê? A Bíblia relata e deixa bem claro que aquele que encobre as suas transgressões, as suas culpas, encobre seus pensamentos, ele não prosperará. Verdade. Mas aquele que confessa e deixa Jesus entrar dentro dele, ele alcançará misericórdia. Amém. Então eu quero dizer para você que no Evangelho de Mateus, o seu capítulo 4 diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. O diabo ali, ele agora tentou Jesus de várias formas, irmão. E você acha que não vai tentar você também em situações, até aqui dentro da igreja? Nós precisamos, irmão, ser uma igreja. Sim. Uma igreja que realmente tem esse chamado de amor. Amém. O amor de Jesus, ele está sobre você. Amém. Agora você precisa ser esse samaritano que tem o azeite, que tem o coração para ajudar esse homem ferido, essa pessoa ferida. Jesus conta com cada um de vocês, irmão. Jesus conta comigo. Então precisa, irmãos, que você entenda que essa tentação de Jesus, ela levou a cabo a tentação de Jesus por Satanás. Foi uma tentativa de desviá-lo da perfeita obediência à vontade de Deus. Note que Cristo, em cada caso, submeteu a autoridade da palavra de Deus, ao invés de submeter-se ao desejo de Satanás. Quem podemos aprender na tentação de Jesus? O quê? Satanás é o nosso maior inimigo. O cristão deve estar consciente de que está numa guerra espiritual contra poderes malignos, invisíveis, porém claramente reais, irmão. Sem o devido emprego da palavra de Deus, o cristão não pode vencer o pecado e a tentação
Como usar, Senhor, a palavra de Deus para vencer a tentação? Reconhecer que, mediante a palavra do cristão, tem poder para resistir a qualquer sedução que Satanás lhe apresente. Ou seja, Satanás vai querer lhe seduzir. Satanás vai querer lhe colocar coisa na sua mente para você ficar em dúvida com isso. Então, a minha dúvida, você tem que tirar com o pastor da igreja. Vem. Se você tem algo, irmão, vá até o irmão. Mas vá até o irmão que tem a vida crescida de Deus. Amém. Para que você possa também ter o discernimento e a sabedoria e você sair bem sucedida. E o irmão sai cheio de vida. E a irmã sai cheia de vida. Amém. Jesus está dispensando vida. Amém. Esse chamado de amor, Ele está dispensando para cada um de nós. Aleluia. Então Jesus foi tentado, irmão. Não vai ser diferente. Peça sabedoria a Deus se estiver acontecendo situações na igreja. Ore a Deus. Amém. Jesus, para vencer essa tentação de Satanás, Jesus precisou orar. Jesus precisou jejuar muito. E Jesus precisou, irmão, pagar um preço. Porque se ele fosse dele mesmo, ele ia aceitar aquelas palavras persuadidas, aquelas palavras maldizentes. Ah, será que aquele irmão falou isso? Será que aquela irmã disse isso? Irmão, isso aqui está errado. Não admito. Irmão, nós não podemos agir da nossa maneira. Não podemos. Nós precisamos orar a Deus e pedir uma direção. E chamar pessoas, irmão, que tenham discernimento, para que Satanás ele não venha se apadeirar dentro da igreja e trazer palavras que não edificam, irmão. Irmão, o Senhor está me falando aqui, que eu estou vendo aqui, que só tem pessoas na igreja. Pessoas que estão na vida. Então é isso, irmão. No versículo 6, para finalizar, ele diz assim: disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Porque está escrito. Satanás usou que queria usar a palavra para querer manipular a mente, o coração do próprio Jesus. Será que ele não vai tentar contra a minha vida, do pai, um pecador, para querer me jogar eu contra o meu irmão? Ele vai, irmãos. Ele vai tentar isso. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus, irmão, ele possa te abraçar. E aquilo que você estava ferido, sentida, irmão, magoado, possa ser caído por terra no nome de Jesus. E a partir de hoje, irmão, você possa sair daqui com a direção de Deus e falar: Senhor, a partir de hoje, quando alguém me falar algo, eu vou orar a Deus. Amém. E Deus vai me mostrar e eu vou até o pastor. Amém. Fala: pastor, faz favor, pastor. Amém. Tem uma situação aqui, se eu precisar tirar dúvida, pastor, que eu não quero estar levando problema, nem trazendo problema. Vamos pedir essa sabedoria a Deus, amado. Porque Jesus, irmão, Ele quer nos chamar, é com amor, irmãos, é com amor. O amor, ele supera todas as coisas. E essa igreja aqui é abençoada por Deus. Vocês, cada um de vocês é abençoado por Deus. E fala assim: Satanás empregou a palavra de Deus com finalidade de tentar Cristo a pecar. Está entendendo? Às vezes, irmão, o descrente emprega as escrituras na tentativa de persuadir o crente a fazer algo aquele que não sabe que está errado, ou que é impróprio. Alguns textos bíblicos, Senhor Jesus, retirados do seu contexto ou não comparados com outros trechos da palavra de Deus, podem até mesmo dar a aparência de justificar o comportamento pecaminoso. O crente deve conhecer profundamente a palavra de Deus e precaver-se daqueles que pervertem as escrituras a fim de satisfazer os desejos da natureza humana pecaminosa. O apóstolo Pedro fala daqueles que torcem as escrituras sagradas. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. E que nessa noite nós possamos saber e entender que nós temos que ter o falar de Deus. Amém. Para que nós possamos ser atraídos pelo amor do Senhor. Amém. E que nós possamos liberar aquilo que impede de nós abraçar a causa e o amor de Cristo, para que os irmãos também possam ser bem-sucedidos. E você ser bem-sucedido. E nessa noite, irmão, tudo
tudo que estiver pedindo, irmão, na vida das irmãs, dos irmãos, na minha vida, na vida da igreja, que o Senhor Jesus Cristo, Ele possa cortar com a espada reluzente toda palavra maldizente, no poder do nome de Jesus, que você possa ser abençoado e abençoado por Deus, no nome de Jesus. Jesus. Amém. Senhor Jesus, amém. Eu vejo que as coisas para evitar, as coisas é mesmo, ela sabe um pouco mesmo, como o Jafão falou. O que foi que você estudou essa noite, a pessoa falou aqui, Jesus, de hoje até hoje, o que foi? Eu falo, o que eu pensei foi me deitar, orar de noite pelos meus irmãos todos, pelas minhas irmãs, ensinar e no fim. Tudo está nas mãos de Jesus. A chave é com ele. O poder é dele. Graças a ele, nós estamos aqui. Você disse que Jesus está com a chave. Tem a chave de tudo. O Senhor tem a chave do inferno. Jesus Tem a chave do inferno. Ele pode prender Satanás. Ele é soberano. Ele é soberano. Ele é onisciente, onipresente e soberano. Amém. Ele tem a chave dos céus e tem a chave. Jesus é todo poderoso. É poderoso. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus Rei é dos reis, Senhor dos senhores. É o nosso mestre. Nós estamos no caminho certo, né? Sim. Ninguém pode A partir tratejar. do momento que vive Tratejar bem. em Cristo, está no caminho certo. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Aqui, como o irmão Gastão estava desfrutando, se o Satanás foi tentar Jesus, agora imaginou nós, se nós não tiver revestido, né, com as armaduras do Senhor, nós estamos perdidos, mas graças a Ele, não. Nós estamos salvos por causa que Ele nos salvou, através de seu sacrifício. Vicário, doou sua vida para nos salvar. Graças a Ele estamos salvos. Porque se não fosse assim, dessa maneira, nós estaríamos todos perdidos, né? No vale da sombra e a caminho do inferno. Mas não, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos salvos. E vamos pedir a Ele para que perseveramos no caminho da salvação. Um texto aqui muito rápido, que eu acho engraçado. Os verdadeiros filhos de Deus, sim, queridos filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos segurança quando ele se manifestar. E não sejamos envergonhados diante dele, na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, tomai conhecimento também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Todo aquele que pratica a justiça é justo, é filho de Deus, é filho de Jesus, que é o nosso Salvador, porque Jesus é justiça, Jesus é vida, é salvação. Então nós temos que viver na retidão da justiça do Senhor, para que sejamos salvos. Que não existe, né, maior galardão do que a salvação para uma alma, não existe. E graças a Ele nós temos a oportunidade de estar sempre louvando, adorando e buscando a salvação. O caminho é Jesus, não tem outro. Graças a Ele encontramos. Ou melhor, nós encontramos com Ele e Ele nos encontrou. Assim seremos felizes. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Dentro dessa palavra, nós vemos que Deus nos ama, né? Amém. Porque é o amor de Deus, porque Deus Ele quer que todos nós reinemos com Ele. Amém. A intenção de Deus é fazer com que eu e você reine com Ele. E para nós reinarmos, né, nós precisamos de fato renunciar muitas coisas e praticar muitas coisas concernentes à vontade dele para nós, né? Amém. Então, quando Deus Ele quer te levar a reinar, Ele vai trabalhar em sua vida para que você, por amor a Ele, você possa de fato se sujeitar à vontade do Pai, né? Então isso é o amor. Deus tem falado comigo, né, sobre uma situação. Eu acordei na quinta-feira de manhã, quando eu abri o Instagram, veio a mensagem de um padre. E o padre falando, né? Tudo bem. Coloque numa pregação, Joyce Meyer lá, a mesma situação.
Vou quinta-feira à noite para a reunião. Givaldo, sem saber, prega a mesma situação. Sexta-feira à noite tem um evento, todo lado da mulher lá, funcionária, trabalha na escola, conta 3 testemunhos, tudo aquilo que Deus estava me levando a fazer, né? Então, disse assim, realmente, diante disso, eu preciso, de fato, obedecer ao Senhor, né? Eu me rendo. Mas o que é isso? É porque Deus, Ele quer me alinhar, né? Isso é o amor de Deus. Então, quando Deus quer te alinhar, você não pode resistir, né? Às vezes, nós fazemos aqui, entre aspas, como um inimigo, né? Você pega um versículo, torce ele para justificar algo, né, que você às vezes você quer continuar fazendo, né? Mas se o que eu estava fazendo não era da vontade de Deus, e como eu quero herdar o reino de Deus, eu quero reinar com o Senhor Jesus, Deus com o seu grande amor vai e dá umas cajadadas na palavra, né? Então, as cajadadas, né, são necessárias também, palavras de amor, mas também palavras que tragam um alinhamento. Então, eu ouvi essa palavra, eu não olhei para a vida de ninguém, eu fiquei olhando para a minha própria vida. A Bíblia diz, examine o homem a si mesmo, né? Eu disse, poxa vida, realmente, tudo isso só veio para se confirmar, tudo aquilo que Deus já estava falando no meu coração, né? Porque se eu quero herdar o reino de Deus, eu preciso ser sério para com a palavra de Deus, né? Eu preciso, de fato, ser obediente, porque qualquer coisinha que eu sair fora dos padrões da santidade de Deus, eu posso perder esse reino, né? A própria Bíblia fala, se o teu olho direito te fizer tropeçar, arranca e joga fora. Se tua mão direita te faz tropeçar, arranca e joga fora, porque é melhor você entrar no reino faltando membro do que ir para o inferno todo o seu corpo, né? Então são coisas assim sérias que nós precisamos de fato nos render ao Senhor, né? Nos policiar e com a força de Deus nós trilharmos esse caminho que Deus quer para nós, né? Porque senão nós vamos de fato sermos desqualificados, como o Givaldo pregou, né? Então foi uma palavra assim forte, mas que é necessária, pelo menos para mim, né? Dentro do que Deus vem falando comigo, eu necessitava dessa palavra, né? Para que eu possa viver mais de acordo com o reino de Deus. E aí você realmente, claro, nós não somos perfeitos. Se você olhar para a sua vida hoje, né, provavelmente vai ter algo aí que você ainda precisa, assim, eu preciso melhorar nisso, né? Eu preciso melhorar nisso. Então é nisso aí que Deus vai começar a falar com você, né? Até chegar a um ponto que você diz, realmente, Senhor, eu preciso me sujeitar ao teu querer, à tua vontade, senão eu vou viver nesse ciclo e não vou estar agradando a Deus, né? Então, Jesus aqui, ele foi muito sábio porque ele não cedeu a essa tentação, né? Se Jesus cedesse a tentação, talvez o plano de Deus seria fracassado, né? Frustrado, né? Mas ele usou a Bíblia. Por isso, irmãos, precisamos sempre nos alimentarmos da palavra, porque é ela quem nos dá força, é quem nos fortalece, né? Quando vier a tentação do inimigo, né, você mesmo vai encontrar base na Bíblia para que você possa refutar. Nessa mesma sexta-feira à noite, eu estava lá, era uma festa dos funcionários, né? E o pessoal, tinha eu, o diretor do evangélico, mas tinha também os outros funcionários, aí o pessoal botava vinho e tal. Não, mas não é pecado não, beber vinho, não sei o que, né? Sempre dá isso aí, pecado é se embriagar, não ofereceu não, mas essa conversa geralmente gera, né? Gera essa conversa. Mas aí, né, a gente mostrando que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo nos convém, né? Se fosse, por exemplo, uma ceia do Senhor, como já aconteceu antigamente, um pouco de vinho, o contexto era outro. Mas naquele ambiente ali, as pessoas vendo os cristãos bebendo, né? Aquelas mesmas pessoas que estavam dizendo, não tem nada não, é o que amanhã poderia estar apontando e criticando, né? Então ali o diretor começou a contar um monte de testemunho, aí já chamou um para a igreja, chamou outro para a igreja, aí graças a Deus foi tipo assim um alívio, né? Eu não gosto de ir porque às vezes você fica sozinho ali naquele ambiente, mas duas pessoas no ambiente já um guarda o outro, né? Tem um novo convertido lá que infelizmente ainda tomou um pouquinho do vinho, o diretor, olha, porque eu não tô pastor, né? Olha, estou de olho, viu? Mas uma também que estava desviada, e fica aquele clima ali meio desviado, desculpa a palavra, né? Estava afastada, né? Tem aquele clima meio tenso, mas graças ao Senhor que ali eu vi também testemunhos, né? Por exemplo, de um rapaz
de um rapaz que ele conseguiu, ele era viciado na cachaça. A mãe sofreu um acidente gravíssimo, ficou de cadeira de roda, ficou acamada. E essa senhora cuidando, e o irmão dela, rapaz, bebia, se embriagava, caía no chão, só tinha que pegar ele e levar ele lá na Serra Grande. Cara bêbado mesmo. E a mãe acamada, doente, o pai acamado, doente. A mãe acamada, doente. Aí o pai chegou e conversou: meu filho, você não tem vergonha na cara não. Sua mãe nessa situação, todo mundo vem visitar, né? Nessa situação, e agora você me faz uma vergonha dessa. As pessoas têm que pegar você e trazer você no braço. O rapaz tomou vergonha e disse: meu pai, mais nunca eu boto bebida em minha boca, pode escrever aí. E ele, o cara viciado, não passava um dia sem se embriagar. Ele agora, depois daquela vergonha que ele sentiu, aquela palavra, mais nunca. E ele disse que passava em bar. No início, pense que aquela vontade forte, mas ele resistiu. Amém. E já tem mais de 20 anos que ele não bebe mais uma cachaça, né? Ele disse: meu irmão, eu consegui com fé em Deus e com muita força de vontade. Duas coisas: fé em Deus e força de vontade. Não adianta você responsabilizar Deus para tudo e você ser passivo, né? Não lutar, né? Então ele realmente, eu achei muito bonito e vários testemunhos, né? Então nós precisamos de fato estarmos buscando a Deus e permitir que Ele trabalhe em nós para que nós possamos ser obedientes a Ele, né? Amém. Jesus. Amém. 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 Graças a Deus pela palavra. Amém. Temos a palavra que nos liberta, a palavra que nos traz vida, salvação, né? Amém. Amém. João 5,39 que examinais as escrituras, né? E dela tem nela. A vida, nós temos a vida quando nós examinamos a verdade. E quando nós estamos a mensagem do Senhor, né? Nós não somos enganados pelo inimigo, né? Às vezes o inimigo usa para nos enganar, né? Graças a Deus, né? Pelos novos convertidos, né? Jovens, que sejam fortes e corajosos, né? Que continue aí nesse chamado de amor que o Senhor Jesus teve esse chamado com vocês, tá? Jovem também, né? E é nesse viver que nós queremos estar dentro da igreja, levando a mensagem do Senhor. Amém. Eu vou ler aqui um versículo aqui de 1 João 27. E a unção que vos recebeste dele fica em vós. Amém. E não tem necessidade de que alguém vos Não tem necessidade, é verdade. Mas como a sua unção Sim. vos ensine todas as coisas. É verdade. Ele é verdadeiro. E não é mentira. Não é. Como ele vos ensinou. Sim. Assim nele Ela é verdadeira. Senhor Jesus. Amém. Então, essa unção aqui é a unção do Espírito. Amém. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós trabalhamos verdadeiramente. Amém. Para que nada nos engane, Verdade. nenhuma tentação venha sobre cada um de nós. Sim. Porque a palavra que nós recebemos do Senhor, essa palavra ministrada, essa palavra falada, ela está sendo revelada e está sendo guardada dentro dos nossos corações. Sim. A gente não deve deixar ser levado pelo o falar do inimigo, né? Porque às vezes o falar do inimigo, ele quer implantar coisas na nossa mente para que nós se desviamos do Espírito. Mas quando nós nos dedicamos a viver em Espírito, mediante a mensagem do Senhor, vamos passar por prova. Porque se Jesus me tentar, não foi levado até o deserto, né? Quem somos nós? Nós passamos por isso. Nós passamos também, né? Então, e ainda aqui no 28 diz: e agora, filhos, permanecer nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos. E o 29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todos aqueles que praticam a justiça é nascido dele. Amém. Então, se nós entregamos a vida para o Senhor Jesus, ele foi justo, nós também temos que ser justos como o Senhor Jesus. Amém. Temos que ser praticantes da palavra, não ouvintes. Sim. Então, é para o reino e a justiça que nós temos que estar firmados. Sim, amém. Tudo que for justo, tudo que for de Deus, nós temos que estar sempre embasados. Amém. Se às vezes o inimigo atenta às nossas vidas, nós temos a espada que é a escritura, que é a Bíblia Sagrada. Se nós vamos fazer algo, vamos orar ao Senhor, para que o Senhor dê revelação do Espírito Santo, Amém. para que nós saibamos se realmente o que nós for fazer é de Deus. Se o Senhor vai designar para fazer. Porque se nós não entrar na mensagem do Senhor, se nós não entrar pelo meio do Espírito,
nós vamos estar sendo levados pelas tentações que o inimigo implanta a todo tempo. Até um falar, e a gente às vezes fala algo para o irmão, que às vezes não é do Espírito, mas a gente tem que chegar até o irmão, pedir perdão e tratar. Porque só aí a gente pode se achegar ao Senhor, né? Porque aí tem comunhão novamente. Porque o Senhor, Ele quer que nós andamos em Espírito e verdade. Então, esse falar do Senhor para com os filhinhos, Ele quer que ele permaneça para sempre. Não que nós deixamos ser enganados, que às vezes nós estamos vivendo a vida da igreja, por nós deixar um pouco o inimigo usar nossa mente, nós estamos enganados. Mas o Senhor determinou para que nós possamos viver a verdade dele. E a verdade só vem do Espírito. E quando nós deixamos ter essa verdade, estar recebendo essa porção, nós temos que ser praticantes dessa porção. Que o Senhor, cada dia mais, nos leve a viver no Espírito. Viver a vida da igreja, na unidade do corpo, todos unidos, porque só assim vamos ver o Senhor, vamos estar à direita de Deus Pai para reinar com Ele. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.